Remédio e jejum, pô, claro que vai tomar de acordo com a orientação do médico, né? Mas só que é importante você prestar atenção. É importante você prestar atenção nessas dicas que o BG vai trazer. Você toma remédio com água, com suco, hein? O que a maioria das pessoas não sabem é que algumas combinações de remédios e alimentos podem ser perigosíssimas. Por isso o BG vai trazer agora orientação, dicas de como você deve tomar os seus remédios. De que jeito você toma remédio? Costuma comer alguma coisa antes? Ingere a pílula em jejum? Ou então troca a água pelo leite ou pelo suco de laranja? Às vezes com suco de laranja ou com refrigerante. Eu só tomo água quando depende do medicamento, né? Tem uns que não, mas é só água. O meu pai é dentista, então normalmente quando eu preciso tomar algum remédio, eu primeiro pergunto pra ele ou pra minha mãe, que normalmente era ela que indicava os medicamentos, pra saber o que tomar. E eles sempre orientaram pra tomar com água. Normalmente eu tomo só com água mesmo. E daí só se for muito amargo, tiver assim, for líquido, daí que eu tenho o costume de tomar com suco de laranja. Os alimentos e as bebidas interferem na forma como o corpo processa os medicamentos. Algumas interações podem aumentar ou reduzir a eficácia do tratamento. A gente pode ter tanto uma interação de riscos toxicológicos aumentado ou efeitos colaterais que podem causar, ou em alguns casos o não efeito farmacológico do medicamento. Então, por exemplo, você toma o medicamento para dor, mas ele não vai tirar sua dor porque não vai fazer o efeito. Então, preste atenção na lista das interações mais perigosas. A primeira é a mistura de antibióticos com leite ou derivados. Essa muita gente faz. O cálcio presente no leite quela o que a gente chama de medicamento. O que significa isso? É como se o cálcio se grudasse ao redor do medicamento e impedisse que ele fosse absorvido. Então, nessa situação, você não consegue ter o efeito farmacológico, porque é como se você não ingerisse a quantidade necessária do medicamento. As estatinas são remédios que ajudam a reduzir o colesterol, mas evite ingerir os comprimidos com suco de laranja ou de limão. Alguns tipos de frutas podem interferir na ação a longo prazo desse medicamento. No caso das estatinas, elas podem fazer com que as estatinas fiquem por mais tempo no corpo da pessoa. Então, por exemplo, você toma um medicamento, ele ia levar 12 horas para poder ser eliminado do seu corpo. Ele aumenta, então ele fica ali com 12, 24 horas, e isso, dependendo do medicamento, pode causar algum tipo de efeito toxicológico. Se você tomar um anticoagulante e comer alface no almoço ou no jantar, o efeito do medicamento pode ser anulado, e esse não é o único risco. Nessas hortaliças, nós temos uma quantidade muito grande da vitamina K. Então, o problema não é a hortaliça, é a vitamina K presente nessas hortaliças. E o porquê da vitamina K? Porque a vitamina K é uma vitamina importante para ativar a cascata da coagulação. Então, você toma o medicamento para inativar ela. Se você toma muita vitamina K presente nas hortaliças, pode cortar o efeito do medicamento e a pessoa pode vir a formar um trombo, que daí pode acabar causando um comprometimento. Quem é que resiste a um cafezinho? Tomar 1, 2, 3, vários copos ao dia faz parte da rotina do brasileiro. Mas cuidado se você está em um tratamento à base de antipsicóticos. Essa classe de medicamento, o que ela vai fazer? Ela vai tentar diminuir um pouco essa ativação do sistema nervoso central, que é o efeito oposto que o café faz. A gente toma café quando a gente quer justamente ficar o quê? Ficar mais acordado, que é o quê? É excitar o sistema nervoso central e acaba causando, às vezes, cortar o efeito do medicamento, até favorecendo uma crise convulsiva na pessoa. Felipe, eu quando vou tomar um remédio, acho que você em casa também, sempre fico na dúvida, eu posso tomar bebida alcoólica junto com esse remédio? No caso aqui nós colocamos uma interação que não é a ideal de ser feita, que é a interação do álcool com o analgésico. Pode ou não pode? Nessa situação não é muito aconselhável. Por quê? Porque o uso do álcool, ele pode, dependendo do tipo de medicamento, causar algumas interações que são problemáticas ou, dependendo do caso, até fatais. No caso da interação de um analgésico com bebida alcoólica, você pode aumentar a chance, por exemplo, de ter um sangramento gástrico. Então, para uma pessoa, por exemplo, vamos supor você não tem nenhum tipo de problema gástrico.
Você tomar um medicamento, pode ser que você não vai ter um problema, mas às vezes para uma pessoa que já tem algum problema gástrico ou alguma pessoa que já tem algum tipo de alteração, isso pode potencializar. E medicamentos que agem para doenças mentais de uma maneira em geral, depressão, né, bipolaridade, enfim, essas interações também são muito específicas. O que esses medicamentos vão fazer? Deprimir o sistema nervoso central. O que o álcool faz? Deprime o sistema nervoso central. Então, às vezes, dentro da farmacologia, 1 mais 1 não é igual a 2. Às vezes, 1 mais 1 é igual a 10. Né? Então, nós temos esse grande problema, né, com relação ao álcool. Então, a via de regra é sempre não fazer ingestão com bebida alcoólica. Mas nem toda interação medicamentosa é ruim. Às vezes, uma bebida ou alimento pode melhorar o efeito do remédio no organismo. Nós temos algumas classes de medicamentos, por exemplo, que quando são tomados em jejum, tem um efeito bom. Mas quando são tomados com a presença de alimentos, ou seja, com o estômago cheio, melhoram a absorção. Naquela dúvida, o aconselhável é sempre tomar um medicamento com uma água, né, potável, justamente para poder evitar esses tipos de interações que podem acontecer. Se na hora de tomar algum medicamento você tiver dúvida se pode comer determinado alimento ou tomar determinada bebida, olha, a dica principal é a seguinte: consulte a bula do seu medicamento. Esse papel não está ali à toa. Aqui nessa parte, ó, interações medicamentosas, você vai ter essas informações. E se mesmo assim, se você por acaso não encontrar as informações aqui, tiver dúvidas ainda, a orientação é a seguinte: procure um profissional de farmácia ou então médico.